Há uma frase em Gênesis, no capítulo 22, que muitos leem, mas poucos entendem. Uma frase que Abraão disse no meio de uma prova e que revela um nível de fé que pode transformar a sua vida hoje. Porque enquanto ele subia ao monte com seu filho, ele já estava declarando o final, sem ter visto o milagre. Eu sou a missionária Márcia Regina. Se esta palavra já está falando com você, inscreva-se, ative o sininho, porque Deus vai continuar falando com você. Escuta bem, há momentos na vida em que obedecer a Deus não é fácil. Nós sabemos disso, não é fácil. Nós temos muita resistência de obedecer a Ele. Em que o coração treme, em que a mente não entende e em que tudo dentro de você quer recuar. Mas você sabe que precisa continuar caminhando. Talvez hoje você esteja em uma temporada assim, em que Deus está pedindo para você confiar, descansar, mesmo sem ver nada claro. Ele está pedindo você que confie. E olha o que diz aqui a palavra de Deus em Gênesis 22, no versículo 5, que diz: ficai aqui, eu e o menino iremos até ali, adoraremos e voltaremos a vocês. Você percebe isto? Abraão disse: nós iremos, aí adoraremos e voltaremos. Deus pediu Isaac, mas Abraão já estava falando de retorno. Deus não deu nenhuma garantia de que ele desceria do monte com Isaac. A única ordem foi clara: oferece o teu filho em sacrifício. Não houve explicação, não houve detalhes, não houve uma nova promessa naquele momento. Mas espere, porque aqui, queridas irmãs, está o mais poderoso. Porque mesmo assim Abraão disse: voltaremos. Isso não era otimismo, era fé. Porque a verdadeira fé não fala a partir do que você vê, fala a partir do que você crê. Abraão não negou a prova, mas também não deixou que a prova definisse o seu final. Ele entendia algo profundo, queridas irmãs. Se Deus prometeu, Deus sustenta. E escuta isto, porque isto é para você. Nem tudo que Deus te pede é perda. Muitas vezes é preparação para uma manifestação maior. Às vezes você sente que está perdendo, mas na verdade, querida, Deus está posicionando o seu milagre. Era a convicção de que, mesmo sem entender o processo, Deus continuaria sendo fiel à promessa. Então eles subiram ao monte. Abraão edificou o altar, colocou a lenha, amarrou Isaac e o colocou sobre o altar. E o céu permanecia em silêncio. Até aquele momento, nenhum sinal, nenhuma intervenção. E então, quando Abraão estendeu a mão e tomou o cutelo para sacrificar seu filho, no último segundo, o anjo do Senhor clamou: Abraão, Abraão, não estendas a tua mão sobre o menino. Deus provou até o limite. Foi desafiado até o último instante. E o que esta história revela para nós? Que Abraão venceu o desafio de confiar sem garantias visíveis. Demonstrou que amava a Deus acima de tudo, até acima do filho da promessa. Ele entendeu algo profundo, que ser um verdadeiro mordomo é reconhecer que nada nos pertence, nem os bens, nem os sonhos,
nem as promessas, nem mesmo os filhos. Tudo pertence ao dono de tudo. Isaac era a promessa, mas antes de ser promessa, era de Deus. E Abraão esteve disposto a devolver a Deus aquilo que mais amava. Uma verdade que precisamos entender aqui: Deus nunca quis a morte de Isaac. Deus queria o coração de Abraão. A prova não era para tirar o filho, era para revelar a fé. E no momento em que a obediência subiu ao altar, a provisão desceu do céu. Porque quando a obediência se entrega completamente, Deus se revela como provedor. Talvez hoje você esteja subindo o seu próprio monte. Talvez Deus esteja pedindo algo que você ama. Talvez o céu parece em silêncio. Mas lembre-se disto: Deus prova até o último segundo. Se ele fez isto com Abraão, com você não será diferente. Mas ele nunca chega atrasado. Quando a sua fé permanece firme até o fim, o céu intervém. Abraão subiu com Isaac, mas descendeu com a promessa confirmada. Porque quem confia até o limite conhece o Deus da provisão. A fé não é confiar quando Deus explica. A fé é obedecer quando Deus pede. E quando você entrega tudo ao dono de tudo, ele se revela como Jeová Jireh, o Deus que provê. Deus não vai te deixar no meio do caminho. Se esta mensagem está falando com você, inscreva-se agora mesmo, porque Deus vai continuar falando com você em cada devocional. Eu sou a missionária Márcia Regina e este é o seu espaço Café com Fé. Me conta aqui nos comentários, querida, em que área da sua vida você está confiando em Deus hoje, mesmo sem entender. Lembre-se, Deus não terminou com você. O melhor ainda está por vir. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E se Deus nos permitir, amanhã estaremos aqui de volta com o nosso devocional Café com Fé. Deus abençoe vocês. Tchau, fica na paz.